A Consim Jesus de Nazaré pode ter sido um serenão? Jamais. Uma Cosel pode ser publicula? Yes. Agora, Jesus Cristo, por que é que ele nunca foi serenão? Ele era uma criança, né? Um jovem, 30 e poucos anos, e que era desassossegado, tinha assédio, tinha uma opção de coisa. Serenão não tinha nada. O que faltou nele foi justamente serenidade. E ainda dizem que lá na cruz ele ainda queria que melhorasse, né? Tirasse o cálice, não sei o quê. Tem gente que ainda fala disso. Então. Mas você quer falar? Valdo, a política hoje, o que prevalece é o publicula. Eu gostaria de saber, futuramente, e talvez... você está sendo bonzinho, né? Que Vocês acham que a política de hoje prevalece o publicula? Prevalece ou não? Eu acho. Vocês acham? É Pior, muito né, pior do que pior. isso. A do Brasil é muito pior. Se é pior, ainda... Eu acho. Tudo bem. Para mim, o Lula é um dos santos. Agora eu queria saber... Ainda não é que eles blindaram o cara de uma tal maneira que ele nunca foi acusado de nada. A condição oposta a isso, talvez no Estado Mundial, eu estou perguntando porque parece óbvio, mas não é. Como é que funcionaria a política? Porque, sei lá, aqui ela está ainda num nível bem baixo. Agora, por exemplo, num nível vamos examinar bem alto... a política americana. Por exemplo, aquele cara que era o Rumsfeld, que representava o Pentágono. Você acha que ele era publicula? Acho que sim. Lá embaixo tem livro dele, tem livro das palavras dele, tudo isso. É bom você ver. Mais do O que cara é isso. terrível. Mas independente, eu estou dizendo, uma situação bem baixo nível aí da política hoje em dia. Mas uma situação oposta. Como que funcionaria a política? Como que funcionaria o político? Existiria governo, sei lá, ou se existir governo... Tem como que é que ter vai a política funcionar? atual, quem entrou tem que ficar, tem que participar. Mas como, Ajoelhou. veja bem, o político hoje em dia, em geral, ele tem que agradar o povo dessa maneira anticosmoética, danada, até pior do que isso. Mas futuramente, como é que um Pergunta para ele se ele vai tem que atrair o agradar. povo? Pergunta. Nem todo mundo Como é acha numa assim. condição cosmoética, esse político futuro vai atrair esse povo? Pois é, pergunta para eles, vamos ver, né? Agora, lembre-se daquele nosso amigo lá da Amazonas, ele era sério. Né? Eu não faço ideia como seria esse futuro, tipo Estado Mundial, é isso que eu estou perguntando. Jefferson Pérez, ele sumiu, né? Hein? Ele quer ir embora. Cansou. Valdo, a minha pergunta é sobre essa situação futurista de uma política cosmoética avançada. Eu realmente não sei como vai funcionar. Vamos ver, né? É por aí. Você Vamos ajudar esse povo. não Começa a ver. quer me dar uma ideia? Aqui, você ainda não vê, dá um jeito de se arranjar Você agora. não quer Vamos me dar dar uma ideia, por favor? Não, eu confio nesses princípios que nós falamos aqui. Cosmoética, mega fraternidade, prioridade, assistência. Que aconteça o melhor para todos. Presta atenção, só isso. Dos males o menor. Tudo passa, isso também passa. Mas eu Toda hipótese deve ser falseada. Eu acredito. Não há princípios absolutos em nada. Não há gente perfeita. Então, vamos entrosar isso aí. Eu Vamos ver como é que a gente como vive pergunta, para ver uma situação bem mais avançada, o povo tinha que caminhar junto numa Tem que ser do jeito que você está fazendo. Você já melhorou muito. Você já avançou. Então, individualmente, você já está dando um exemplo. O Roberto está fazendo força. O catalão está fazendo força. Agora, ele tem muito trabalho, tem a Espanha toda na testa dele. Como é que vai ser? Então, veja como é que vai ser isso. É muito serviço. Santo também. O fato é que a política é assim, porque o povo também... Os políticos seguem a condição do povo que está atrasado. Teria que haver até um certo ponto. Se eles fossem fazer sempre pior. isso, não haveria evolução. A política chega e vai ficar acima da média, sem ter um monte deles. Em geral. O século de Péricles, não tem? Mas, por Alguma exemplo, coisa é feita. se analisa algum político hoje, ou contemporâneo, sei lá, que tivesse uma condição melhor, tentasse pelo menos levar a situação do povo. Olha, o Juscelino fez força, né? Eu conheci. O homem era sério, fora de série. Como é que é? Acabaram com ele. Mas ele fez força. Quis acertar. E outra coisa, com bom humor.
Nosso estilo. Lá atrás eles estão querendo o microfone. Né? Bom, no caso do Churchill, que é um exemplo, talvez um público positivo, que ele usou de todas as técnicas, né, de manipulação, de propaganda, de contrapropaganda, vamos dizer assim, de estratégia, né, semelhantes, mas de uma forma positiva. Ele fez muita força. Você classifica ele como? Vamos ver, né? Pergunta não. Eu não entro nessa. Afinal de contas, eu não sou evoluciólogo. Eu quero estudar. Se sabendo alguma coisa, você me fala. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Ele trabalhou, ajudou muita gente mesmo. Agora, o povo ficava com muita pena dele no fim da vida. Eu nunca posso esquecer isso. Porque chegava lá na cama e começava a dormir. Já estava cansadinho. Mas não deixava a cadeira, estava firme. Na câmara. O homem era bom. Agora, outra coisa, tem um fato que eles narram dele. Chegaram, tinha um monte de gente assim, tinha uma pessoa no meio. Aí o cara perguntou, o Churchill está aí? Eu disse, tá, então é ele que está lá. Eu chegar lá, era ele mesmo. O homem era uma cabeça, em matéria de processo político. Ele tinha uma força presencial tremenda, né? O que ele fazia. Força presencial, ele tinha. Você vê, ele era um cara até mais cheinho, né? Não era cara assim para ter. A apresentação dele nem era para ajudar. Mas era fora de sério. Waldo, a gente percebe a política internacional, né, lá nos Estados Unidos. Lá o governador que foi pego fazendo bobagens e tal, foi ao público, saiu do poder dele, né? No Brasil a gente vê que aparece toda hora uma reportagem e nada acontece. Parece que a pessoa que nem você falou aqui nós é blindada. vivemos sob a cultura da impunidade. Os Estados Unidos não usam a cultura da impunidade. Eles usam a cultura do gun. É a gun society. Lá eles dão um tiro e matam a pessoa. Ou o cara sai ou eles matam ele. Já mataram vários presidentes lá. O Brasil se mata mais menos. E tem uns aqui que se matam eles mesmos. Como é o caso do Getúlio. Ou o caso do Jânio Quadros também, que foi uma morte, né, que ele fez, a renúncia. Agora, a gente, quanto pessoas que têm que vivenciar positivamente esse processo público, né? Você acha que a gente deve escrever sobre esse assunto? Escreva. Uma palavra que você vai ter que falar, inevitavelmente, é banalidade, banalização. O povo aqui já levou o processo da justiça para a banalização. A banalização da justiça, da honestidade, isso tudo tem que recuperar. É a lei do retorno, nós temos que caminhar para isso. Você acha que a gente deve ter, por exemplo, na CCCI, mais debates sobre política, sobre algumas argumentações? Coisas tem, mas a gente tem que ver com calma, porque as nossas instituições são apolíticas e apartidárias. Entendi. Mas nós não somos burros, nós temos que ter a política educacional. Então, a política estudada, do jeito que eu falo aqui para vocês hoje, por exemplo, aqui é uma aula de política hoje. Sim. Nós estamos debatendo uma política. Agora veja, isso não é demagógico, é a demagogia que nós estamos estudando pela pedagogia, é pedagógico. Demagogia é uma coisa, pedagogia é outra. Então, a pedagogia, o estudo, a educação, o magistério dedicado à política, nós precisamos dele. Nós temos que estudar tudo. A ciência, ela não pode excluir nada dos seus estudos. Esse é o motivo que eu falo aqui sobre tudo, né? Sim. Eu não escondo nada. Tem lógica? Tem lógica.